Pai Celestial, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça maravilhosa que nos faz renegar as paixões mundanas e nos leva a viver no presente século sensata, justa e piedosamente. Senhor, eu quero te glorificar, Senhor, porque hoje podemos levantar a nossa voz em clamor a ti. Deus, ouve, Senhor, ouve. Ouve o clamor da tua igreja, Senhor. Ouve o clamor dos teus servos. Ouve, Senhor. Ouve o gemido das almas. O Senhor passou aqui nesta terra, Senhor, a opressão. O Senhor não precisa que ninguém explique para o Senhor a natureza humana. O Senhor, sendo Deus, se fez homem. O Senhor, sendo o Criador, se fez assumir a figura da criatura. O Senhor passou por todas as batalhas, por todas as lutas que nós passamos. O Senhor estava aqui na terra, experimentando tudo que a gente passa, Senhor. O Senhor passou por todas as emoções possíveis no ser humano. As tuas emoções foram levadas ao extremo. O Senhor passou pela dor da traição. O Senhor passou pela dor da rejeição, a dor do desprezo, a dor da vergonha. O Senhor foi humilhado e também foi exaltado. O Senhor foi levado pelos homens à condição de candidato a rei e, ao mesmo tempo, os homens te levaram à condição mais vergonhosa de um ser humano. O Senhor passou por todos os lados, Senhor, e em todas as coisas o Senhor foi irrepreensível. Quando os homens, com seus aplausos e com as suas propostas de que o Senhor fosse rei, levaram as tuas emoções, levaram a tua dopamina lá para cima, o teu corpo, ao ouvir aquelas vozes, aqueles aplausos, aquelas propostas de que o Senhor fosse rei. Ele certamente seria levado a sentir-se satisfeito, mas em momento algum o Senhor cedeu à euforia do aplauso humano, porque o Senhor conhecia a natureza instável, a natureza terrível do ser humano. Os mesmos que te aplaudiam no chamado Domingo de Ramos, quem sabe estavam gritando crucifica-o alguns dias depois. Os mesmos que diziam hosanas ao que vem, em nome do Senhor, eram os mesmos que, quem sabe, estavam gritando crucifica-o. Por isso o Senhor nunca deixou as suas emoções lhe governarem. A futilidade, a efemeridade das glórias humanas não te contagiaram. O Senhor dizia: eu não recebo glória que vem dos homens. A razão da tua existência não era a fama, não era o aplauso humano, mas era a aprovação de Deus, era o cumprimento da palavra, o cumprimento de toda a justiça de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti, Senhor, ajuda-nos a termos esta vitória, Senhor, a subjugarmos as nossas emoções, a nossa ansiedade, a subjugarmos a nossa pressa em ver as coisas resolvidas do nosso jeito, mesmo que às vezes bem intencionados. Possivelmente aquelas pessoas que queriam te eleger, te colocar como rei, eram bem intencionadas, mas as boas intenções não resolvem, porque é a tua vontade,
O que está na tua palavra é o que importa. E a tua palavra dizia claramente que o Senhor iria morrer, que o Senhor teria que tomar o vinagre, que o Senhor seria levantado. Era o Senhor levantado na cruz. Era o Senhor levantado como foi levantada aquela serpente no deserto, que traria a salvação dos homens. Não importava a intenção de Pedro ao dizer-te, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. A intenção dele era boa, mas por trás da sua boa intenção estava a intenção satânica, maligna, de te tirar da cruz, de te tirar do propósito para o qual o Senhor havia vindo ao mundo. Deus, Satanás tentou de todas as maneiras, ao tocar nas emoções do teu corpo físico, meu querido Jesus, te tirar do caminho, te tirar da estrada traçada desde antes da fundação do mundo. Eu vejo o Senhor Jesus, o quão fragilizado estava o teu corpo. A tua palavra mostra claramente que esta é uma das bases de nossa fé, a de que o Senhor veio em carne. Se nós negarmos essa verdade, Senhor, o teu sacrifício, a tua vitória, a tua vinda à terra, já não teria tanto valor. Mas o Senhor, tomando esta casca, tomando a figura de um ser humano, o Senhor sujeitando a tua alma aos impactos, às influências da carne, da minha carne, da carne dos meus irmãos. Oh, aleluia, o Senhor condenou o pecado na carne. O Senhor mostrou que o pecado é condenável, porque embora debaixo de toda esta opressão da carne, o Senhor resistiu, o Senhor venceu. O Senhor venceu a sua carne, o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu os desejos, o Senhor venceu as emoções, o Senhor venceu os instintos, o Senhor venceu a força dos hormônios, o Senhor venceu a força dos neurotransmissores, o Senhor venceu a força de toda a pressão e opressão do sistema religioso da época, que não servia a Deus, mas servia aos homens. O Senhor venceu o sistema opressor da política de então, ditada pelo Império Romano. O Senhor venceu a pressão de um tribunal comandado por Pilatos, um tribunal político. Ah, Deus, Pilatos não julgou conforme a lei, mas julgou conforme a política. Vemos, Senhor, o mal de um tribunal político e não de um tribunal que julga conforme a justiça. Ali estava, Senhor, Pilatos que não queria julgar conforme a justiça, mas conforme as conveniências políticas. Mas Deus, o Senhor na figura de Jesus, o Senhor na figura do Filho encarnado que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor venceu todas estas coisas. Eu quero te agradecer, Senhor, porque em todas as coisas o Senhor venceu, o Senhor nunca ficou omisso, o Senhor enfrentou. Ah, Deus, o Senhor fez tudo aquilo que o Senhor ensinava a fazer. O Senhor ensinou a dizer sim para o Pai, o Senhor nos ensinou a dizer não para a carne, para o pecado. O Senhor nos ensinou a enfrentar o diabo
mas também o Senhor nos ensinou a fugir das paixões. Quando quiseram te levantar para ser rei, diz a palavra que o Senhor não enfrentou aquela situação. O Senhor vigiou, o Senhor correu, o Senhor se retirou, diz a tua palavra. Ah, Senhor, talvez pelo contexto dos evangelhos, vemos que este ponto era o mais fragilizado na tua carne. Tu disseste que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vemos que a única vez que o Senhor falou que alguma coisa seria pedra de tropeço foi quando Pedro propôs para ti que o Senhor não morresse. E o Senhor disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. E quando o Senhor foi procurado pelo povo para ser aclamado rei, diz a tua palavra, que o Senhor fugiu, o Senhor se escondeu. Que tremendo isso, Jesus, que tremendo isto. Eu vejo que embora o teu espírito, a tua alma soubesse exatamente o que tinha que fazer, mas o Senhor estava numa carne humana. Vemos ali na palavra, em Mateus capítulo 26, versículos 36 e seguintes, a tua palavra nos fala, Senhor, João também nos fala, Lucas, Marcos, do impacto no teu corpo. A tua alma estava triste, mas o teu corpo estava angustiado, as tuas emoções eram de angústia. A sua pressão arterial subia, os seus vasos sanguíneos, vasos capilares do rosto se rompiam. Todo um processo provocado pela adrenalina, provocado pelo cortisol, por todas essas reações químicas que existem no nosso corpo. Tudo isto acontecia no teu corpo, Jesus, embora o Senhor fosse Deus, mas o seu corpo era totalmente humano. O teu espírito continuava sendo totalmente Deus, mas o teu corpo físico era totalmente humano. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor não era carne, mas o Senhor veio em carne. Bendito seja o teu nome para sempre. Oh, aleluia. O Senhor nunca deixou de ser Deus. O seu espírito não era um espírito humano. No seu espírito, o Senhor continuava sendo Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas na sua carne, o Senhor era carne humana. O Senhor estava em carne humana, debaixo de todos os influxos da carne, de todas as influências da natureza humana. Meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, graça, força dos céus, para prosseguir até o fim, Senhor, para estabelecer, aleluia, Chocorre blashara vasturianda lacretorohostai, para estabelecer nas nossas vidas, Senhor, aquilo que Tu queres, aleluia, não o que as nossas emoções querem, não o que os nossos sentimentos, as nossas tendências naturais, o que elas querem ou ao que elas nos empurram. Queremos a Tua vontade, Senhor. Queremos ver o Teu exemplo e segui-lo. Por isso o Senhor disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O Senhor foi a demonstração mais extraordinária da autonegação da natureza humana. O Senhor veio em carne, mas o Senhor negou um a um todos os sentimentos da carne. A Tua palavra nos fala, Senhor, que quando o Senhor tinha apenas 12 anos, o Senhor negou
O Senhor renunciou estar com seus pais para estar no templo. Que tremendo isso, Deus. Que tremendo isto. Que tremendo isto. A tua palavra nos fala, Senhor, as entrelinhas nos falam que mesmo o Senhor, quando criança, o Senhor era um menino tão quieto, tão comportado. O Senhor era tão, como eu vou dizer assim, o Senhor era tão opaco, era tão discreto, que os teus pais, somente depois de 3 dias, notaram que o Senhor não estava na comitiva, não estava na caravana. Oh, aleluia! O Senhor, desde os seus 12 anos, o Senhor renegou a vida de infância. O menino que deveria estar fazendo travessuras, chamando a atenção de todos, estava quieto no seu canto, não causava preocupação e nem trabalho para os pais. Que fantástico isso, Senhor. O Senhor, desde a tua infância, desde a sua adolescência, negando a sua natureza. Aleluia! Aleluia! Quando chegou na juventude, o Senhor negou, o Senhor renunciou à sua natureza carnal, seus desejos sexuais, seus instintos sexuais. Todo jovem judeu, ao se aproximar dos 20 anos, se preocupava em satisfazer as suas necessidades fisiológicas, sexuais, mas o Senhor renunciou. Quando João Batista lhe propôs que o Senhor não se sujeitasse a ele, mas ali estava o Senhor renunciando à proposta de João Batista de que o Senhor não se sujeitasse a um homem para ser batizado. E o Senhor exclamou: seja feita a justiça de Deus. É mistério que se cumpra toda a justiça de Deus. Ah, Senhor, que coisa gloriosa, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Eu vejo, Senhor, que o Senhor foi extremamente duro com a sua mãe quando ela quis impor alguma coisa. E o Senhor lhe disse: que tenho eu contigo, mulher? O Senhor, ao mesmo tempo, conseguiria ser duro com a natureza humana de sua mãe e terno e cuidadoso em obedecer o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Quando o Senhor estava para morrer, as suas dores, a angústia do seu corpo, ah, Senhor, teu corpo estava dilacerado, mas o Senhor, obedecendo à justiça de Deus, no ponto da sua morte, no ponto de toda a dor inimaginável que o Senhor passava, o Senhor lembrou-se do mandamento: honra teu pai e tua mãe, e o Senhor ali estava preocupado em cuidar da sua mãe. Qual filho que não iria se queixar? Qual filho que não iria atrair a compaixão da mãe se queixando de alguma coisa? Mas o Senhor, cumprindo toda a justiça, está preocupado em conseguir alguém que cuidasse da sua mãe. E ali o Senhor estava entregando a sua mãe para João. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, Senhor Deus, em nosso favor, em meu favor, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a não estar subjugado em nenhum momento, em nenhum ponto, a nada da minha natureza terrena. A cada dia, Senhor, a minha natureza terrena aflora.
Ah, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor. Nesta noite que passou ainda conversava com a minha esposa, Senhor, a respeito do impacto da opressão que muitas vezes eu sinto. Ah, Senhor Deus, às vezes é tão horrível ver-nos presos nesta casca, nesta casa humana. A nossa vontade é libertar-nos, indo aos teus braços, ser chamado por ti. Aleluia, por isso diz a tua palavra preciosa, o Senhor, a morte dos teus santos. Ah, Senhor Deus, que dia glorioso será o dia em que guardarmos, ou tendo guardado a santidade de nossas vidas até o fim, ouvirmos o toque da última trombeta para sermos arrebatados. Mas para isso, Senhor, precisamos estar negando. Somente seremos livres deste tabernáculo terreno se nele não estivermos apegados, se dele não formos escravos, se a ele não formos presos. Como seremos libertados deste tabernáculo terreno no dia do arrebatamento, se a ele estivermos presos e dele formos servos e escravos? Ajuda-nos, Senhor Deus, a ir até o fim, a lutar, Senhor, pela fé evangélica, a renegar a nós mesmos, a fazer o que o Senhor fez. O Senhor dizia com toda a propriedade, com toda a razão: negue-se a si mesmo e siga-me. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu quero te glorificar, Senhor. Eu quero te glorificar por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço a tua bênção agora, Senhor, sobre a reunião que teremos, ou que por ela já estamos orando, Senhor Deus. Os teus servos, os pastores, membros da mesa diretora estão clamando, estão orando a Ti. E daqui a alguns minutos estaremos iniciando, então, a parte deliberativa da reunião da mesa diretora, que sempre ocorre na última quinta-feira do mês. Ajuda os meus irmãos, os pastores, teus servos, a estarem, Senhor Deus, com seus corações imersos no óleo do teu Espírito Santo, para que as decisões por nós tomadas sejam decisões corretas, sejam decisões guiadas pelo teu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero te glorificar também, Senhor, e te agradecer pelos 90 anos de idade da minha mãe, tua serva, irmã Maria. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ontem, Senhor, quando estava na cidade de São Leopoldo, fazendo a posse do pastor Mauri Gedair de Lima, como encarregado daquela área, e agradecendo o trabalho que o pastor Rubem Gutierrez fez à frente daquela área. Ali, Senhor, ouvia daquela tua serva a visão que ela teve, Senhor, o sonho que ela teve a respeito da tua serva Maria Schmidt Vieira. Que coisa extraordinária, Senhor Deus, que coisa extraordinária. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te glorificar, Senhor. Oh, aleluia. Lerostor tokidarai, refror di roble cambri asturte crante varahi tucrurte riplavari Astúrias. Eu quero te glorificar, Senhor. Aleluia, pela vida da minha mãe, Senhor, por tudo que ela representa para nós. E segundo a visão que a tua serva teve, Senhor, lá em São Leopoldo, do que ela representa aos teus olhos para a igreja.
Que visão extraordinária, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Dá, Senhor, a tua graça para a tua serva Maria. Dá a tua graça para ela, Senhor. Força do céu, saúde, vida. Conserva a tua filha, Senhor Deus, dentro do teu propósito, que todos os dias da sua vida ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a trouxe a esta terra. Bendito seja o nome de Jesus. Senhor Deus, eu clamo a Ti agora, Senhor, em favor de todos os meus irmãos que estão passando por necessidades, que a opressão do diabo, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja na área familiar, seja na área econômica, seja na área das emoções, toda essa opressão do diabo, Senhor, está causando esta batalha intensa, esta luta, este sofrimento. A opressão de Satanás está empurrando este irmão, esta irmã, para a desobediência aos líderes, a desobediência à tua palavra, a desobediência, para que então esta pessoa fique à mercê do diabo. Ajude esse irmão, essa irmã, Senhor, a no meio de toda esta opressão terrível, conseguir vencer a batalha, conseguir vencer a luta. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu clamo a Ti. No nome de Jesus que eu clamo a Ti, que eu te peço, Senhor, graça. Deraigle fasturi reto cror derramaigle recloria pavarturias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus, que a Tua mão maravilhosa ajude esse irmão, ajude essa irmã a vencer este momento, a sujeitar-se a Ti, a sujeitar-se, Senhor, às suas respectivas lideranças. Deus, eu clamo a Ti, Senhor, fala com as pessoas, fala com os meus irmãos, Senhor, dá uma chance, dá uma oportunidade para eles, Senhor. Aqueles que têm a sua carne impulsiva, aqueles que são ansiosos. Ah, Senhor, como a ansiedade, como a impulsividade, Senhor, leva uma pessoa a tomar atitudes que rompem com a cadeia de autoridade, que rompem, Senhor Deus, com o teu propósito para as suas vidas. Como é fácil, Senhor, o Pedro que está em nós, Senhor, errar, mesmo bem intencionado. Pedro, quando bem intencionado, dizia: não te faças mal, tem compaixão de ti mesmo, Jesus. Estava sendo nada mais, nada menos que um Satanás. Ah, Senhor Deus, a tua palavra nos fala em Gálatas 2:11 que Pedro, por esta sua ansiedade de agradar as pessoas, o seu cuidado, o mesmo cuidado que ele havia tido de cuidar da carne de Jesus, foi o cuidado que ele pensou em ter misericórdia da carne dos irmãos que tinham vindo de Jerusalém e Antioquia e apoiou-os nas suas tendências judaizantes. E Paulo diz em Gálatas 2:11 que ele havia se tornado repreensível. Repreensível. Senhor Deus, ajuda os meus irmãos a vencerem a si mesmos, a vencerem, Senhor, estas tendências, a vencerem, Senhor, o domínio da carne. Ajuda-os a ultrapassar esta fase de sofrimento pela ansiedade, pelo desejo de ver as coisas conforme o seu jeito, não a maneira como o Senhor está olhando as coisas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti. Eu peço a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Teu nome, Pai. Amém e amém.